Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Aqui nós vimos um apóstolo Paulo perplexo, irmãos, perplexo. Ele está olhando para a situação da igreja da região da Galácia e não está entendendo o que está acontecendo. E tem razão o apóstolo Paulo de estar assim, porque uma situação hipotética aqui, que estava assim, de uma forma real acontecendo lá na região da Galácia. Imagina alguém, um escravo, não é? que era surrado, maltratado, vivia sem nenhum direito, comendo migalhas da mesa do seu senhor. Ele foi resgatado, colocado em liberdade, adotado na família de um senhor. Esse senhor colocou esse escravo herdeiro de tudo que ele tinha, mas esse escravo chega e fala assim: está muito bom, está ótimo, mas eu quero voltar a comer migalhas, eu quero voltar a ser surrado, eu quero voltar a não ter direito nenhum, eu não quero herança nenhuma, e eu quero ser escravo e surrado, maltratado. Dá para acreditar num negócio desse, irmãos? Será que, em sã consciência, alguém trocaria os privilégios de viver em liberdade para viver preso, amarrado num tronco, sei lá o quê, vivendo de migalhas? Mas é o que está acontecendo com muitos irmãos da igreja da Galácia. E Paulo se esforçou grandemente para mostrar que os privilégios do Evangelho são superiores àqueles que viviam no legalismo. Os falsos profetas, os falsos mestres estavam ensinando aqueles irmãos que para ser salvo era necessário circuncidar, guardar dia, meses, anos, lua nova, santo dia, praticar a festa da Páscoa, do tabernáculo, e vai por aí uma lista infindável, não é? Nós já passamos por aqui. O apóstolo Paulo mostrou para ele nos 2 capítulos de Gálatas que ele era assim, ele era zeloso, ele era um apóstolo, um fariseu, zeloso, mas ele foi alcançado pelo Evangelho e diz: eu abandonei isso. Inclusive ele disse que na família dele, do pai dele, ele era o mais zeloso. Ele era um homem muito zeloso com a lei, mas ele entendeu pela luz do Evangelho que viver sob a luz do Evangelho é bem melhor do que viver sob o jugo da lei. Faças e não faças, não pode fazer isso. Então ele usa esses 2 capítulos de Gálatas para mostrar a própria experiência dele para aqueles irmãos da Galácia. E vocês estão lembrados que no capítulo 3, versículo 1 a 5, o apóstolo Paulo fala da experiência deles agora, daqueles irmãos da Galácia. Olha, vocês foram salvos pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito que atuou em vocês, inclusive que fez milagres entre vocês, tudo isso aconteceu pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E eles tinham que concordar que foi pela pregação da fé. Então, por que vocês estão dando ouvido aos legalistas? Por que vocês estão voltando novamente a ser escravo, a não ter direito nenhum? Por que vocês estão fazendo isso? Paulo aqui está perplexo. E do capítulo 3, versículo 6, até o capítulo 4, versículo 7, Paulo mostra para aqueles irmãos a história da redenção e mostrou para eles que Abraão foi justificado não pela lei, não pelas obras da lei,
mas foi justificado pela fé. Paulo está trazendo a história da redenção. Por que Paulo cita Abraão? Nós falamos aqui em estudo passado. Por que Paulo cita Abraão? Porque Abraão era a figura maior para os judeus. Inclusive, eles chamavam ele de pai Abraão. Então, nós paramos no estudo passado que ser filho de Abraão é ok, é bênção. Ser filho de Abraão consanguinamente é bênção. Mas eu quero uma proposta maior para vocês. O Evangelho leva vocês de filho de Abraão a filho de Deus. Vocês querem continuar chamando Abraão de pai ou Deus de pai? Nós paramos aqui no versículo 7 que esse novo status do pecador com Deus, essa nova vida do pecador com Deus, ele pode inclusive orar, clamando a Deus, Abba Pai, meu Pai. Ele pode, e agora ele é herdeiro de Deus juntamente com Cristo, que precisa trabalhar freneticamente para ser salvo. Não, nós trabalhamos na obra de Deus não é para ser salvo, porque salvo nós já somos. Nós trabalhamos na obra de Deus porque amamos Jesus, que nos tirou lá do mercado de escravo. Na verdade, Jesus nos comprou do mercado do escravo. Ele não somente nos comprou do mercado dos escravos, mas Ele nos tirou de lá de dentro, colocou em liberdade. E não somente isso, diz Paulo aqui em Gálatas, o Senhor nos levou para a casa dEle, nos colocou dentro da família dEle, nos deu o nome dEle e colocou Jesus como nosso irmão maior. Isso é privilégio do Evangelho. E a lei apontava para esses privilégios. Como nós vimos aqui, a lei não podia fazer isso, porque o objetivo e finalidade da lei, que nós passamos aqui, era mostrar o homem como espelho, que ele é pecador. A lei era um espelho. Olha você, tem sujeira na sua vida, mas o espelho não pode tirar a sujeira. E eu só estou mostrando a sujeira. Você é pecador. Você precisa de alguém que te limpa, que te coloca mais alvo do que a neve. Mas a lei dizia, eu não posso fazer isso. Então a lei prendeu essas pessoas em si mesmas. Então, dentro dessa penitenciária federal de Deus, ou celestial de Deus, ou legal de Deus, o que o preso tinha que fazer? Tinha que matar animal, tinha que crer que o sangue daquela vítima substituta ia de fato ser aplicado na sua vida e ele ser perdoado. Ele tinha que crer nisso, olhando para a promessa que estava lá na frente, o Messias. Ele tinha que crer nisso. A cada animal morto, aquele que estava preso pela lei tinha que dizer no seu coração, na sua mente, eu vou sair dessa. Até que veio Jesus, abriu o cadeado e nos livrou do jugo da lei e também da maldição da lei, diz o apóstolo Paulo, porque se não cumprir todos os mandamentos, será maldito, considerado maldito. E Jesus vem e se coloca maldito em nosso lugar. Então você vê aqui no versículo 11, receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco. Paulo está perplexo aqui, irmãos. Irmãos, assim vos suplico, no verso 12. O apóstolo Paulo, não sei, se estivéssemos aí conseguindo ver a face dele, o rosto dele, ele estaria com um senho bastante franzido, perplexo, não entendendo o que aqueles irmãos estavam fazendo, dando ouvido aos falsos profetas. Então, rapidamente, irmão, nós vamos falar hoje aqui sobre o contraste do Evangelho com o legalismo. Em primeiro lugar, aí no versículo 8, o apóstolo Paulo está mostrando para aqueles irmãos que voltar ao legalismo é uma espécie de idolatria. Veja aí o versículo 8. Outrora, olha Gálatas, vocês lá atrás, quando não tinha sido convertido por Deus, não conhecendo a Deus, servia a deuses que por natureza não são. Ó Gálatas, vocês eram assim. O que o adorador de ídolo fazia? Como o adorador de ídolo sabe que ele
A adoração dele foi aceita, obedecendo ritualismo, obedecendo formas sem vida e seca. Ele ficava ali diante daquele ídolo, com toda a sua forma, o sacerdote passava o manual litúrgico para ele, e ele tem que ser esse azeite, tem que ser essa água, tem que ser tudo isso aqui, para o Deus te aceitar. O apóstolo Paulo fala assim, não, vocês eram assim, só que esse Deus que vocês adoravam, não são deuses. E quando nós olhamos, irmãos, no Salmo 115, que é um salmo que fala contra a idolatria, mostra em cores vivas a idolatria. No versículo 8 do Salmo 115, o salmista ainda fala, olha, torna semelhantes aos ídolos, ele está falando isso, torna semelhantes a ele, quem os fabrica, quem os adora. É nada, se torna nada. Então o apóstolo Paulo está falando, queridos irmãos da Galácia, vocês estão querendo voltar ao legalismo? Porque a prática ritualística do legalismo, ela é paralela à prática do paganismo. O que o paganismo dizia? Você se sentia bem em fazer aquelas obras para aquele Deus. E qual é a proposição do legalista hoje? Eu fiz tamanha obra, eu fiz isso para Deus, eu fiz, eu. É sempre o eu. Não acredita, glória a Deus. Ele se sente bem em fazer isso. E ele acha que Deus vai aceitá-lo por ele ter feito aquilo. Eu jejuo, como diziam os fariseus, 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, do endo, do cominho, de tudo. Eu sou, eu. Isso é legalismo. Isso é legalismo. Trabalhar para Deus, tendo como objetivo melhorar a sua reputação diante de Deus, a sua posição diante de Deus, é legalismo. E se é legalismo, Paulo está colocando de pé de igualdade aqui com o adorador de ídolo. Eles se sentiam bem fazendo isso, e aquele que se sente bem fazendo obras da lei, para ser salvo, não porque é salvo, você está entrando numa via do paganismo, não tem diferença nenhuma. Então o apóstolo Paulo está perplexo aqui, meus irmãos, em relação a essas coisas. Eles eram adoradores de ídolos e tinham certeza que aqueles ídolos tinham ouvido as suas preces. Os Gálatas, Paulo está falando, vocês eram assim, e eu te digo, lamento de dizer, que se vocês ainda acreditam que aqueles deuses existem, não existem, eles não são nada. Aqueles que querem ser salvos, que sua camisa na igreja, querendo melhorar a sua posição com Deus, a sua reputação com Deus, isso é o quê? Legalismo. Está de pé de igualdade com o paganismo, diz o apóstolo Paulo aqui. Nós trabalhamos para Deus, irmã, com amor. Nós trabalhamos para Deus é porque Deus já nos abençoou. Nós fazemos isso com graça diante do Senhor. Não é para melhorar a nossa reputação. Vi um determinado pastor, que hoje também é deputado, ele orando com muita veemência, dizendo, ó Deus, claro que aqueles que vão me assistir no YouTube sabem de quem eu estou falando. Ó Deus, se eu tenho algum crédito com o Senhor, manda milhares de anjos aqui. Que crédito? Que crédito nenhum, nós não temos crédito nenhum não, isso é legalismo, irmão. Isso é uma prática sorrateira de paganismo dentro da igreja. Então, viu o versículo 8 aí? Legalismo é o mesmo que dizer idolatria. Oh, você que vai me ouvir depois, para de acompanhar falso profeta, para com esse negócio de copo d'água, de ungir objeto, para com isso. Isso vai te levar ao inferno. Pare com isso. Isso é paganismo, isso é idolatria. Não tem diferença nenhuma de fazer uma procissão para Maria. Não tem diferença nenhuma. Versículo 9. O evangelho é diferente. Ao contraste,
O legalismo é um tipo de idolatria, mas no verso 9, o evangelho é alguém ser conhecido por Deus. Versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Irmãos, nós não temos condição de conhecer a Deus. O apóstolo Paulo diz, vocês conheceram a Deus? E aí ele disse, na verdade não, na verdade fomos conhecidos por Deus. O Evangelho é a revelação de Deus. O Evangelho é abrir aquela cortina que Deus estava escondido atrás dela e dizer, estou aqui para abençoar vocês. Amados irmãos, se Deus não abrir a mente do pecador, se Deus não abrir os olhos do pecador, se Deus não tocar no seu coração, não tirar o coração de pedra e colocar um coração sensível a Ele, se Deus não derramar água pura sobre o pecador, já era. O Evangelho é Deus, o Evangelho é o poder de Deus, atuando na vida do pecador. Aí o apóstolo Paulo fala para eles aqui, vocês foram conhecidos por Deus, Deus se revelou a vocês, e agora vocês estão querendo voltar para esses rudimentos fracos e pobres. Tem um paralelo de João, o apóstolo, dizendo que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós, irmãos, quem prega por aí, dizendo que o pecador precisa ir a Deus, que o pecador decide ir a Deus, isso é falso evangelho. O evangelho é Deus vindo ao pecador. O evangelho é alguém puxando a cortina do teatro para toda a plateia ver e Deus aparecendo para a pessoa. Foi assim no Éden, foi assim com o povo de Israel, foi assim com Abraão, foi assim com todos na história da igreja. É Deus indo ao encontro do pecador. E é tão verdade, se você der uma olhada no capítulo 4, versículo 4 aí, o apóstolo Paulo diz que Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho quando cumpriu a plenitude do tempo. Deus enviou, é Jesus descendo aqui. Isso é evangelho. O evangelho não é o que eu faço. O evangelho é o que Deus faz na minha vida. Isso é evangelho. Se eu inverto essa ordem, é falso evangelho e é legalismo. E legalismo é congruente com paganismo, com idolatria, porque a pessoa precisa se sentir bem. A pessoa precisa ter aquele status de espiritualidade. Se ele precisa ter esse status de espiritualidade, então é legalismo. Agora, vamos colocar isso claro aqui, irmãos. Vamos colocar isso mais claro. Imagine um bebê que está lá no orfanato, né? O bebê está lá, não sei o que aconteceu com os pais. Aqui nós não vamos entrar nos meandros das questões, porque esse bebê foi parar lá. Ele está no orfanato. Chega um casal, uma família, para adotar esse bebê. Olha para ele, se afeiçoa dele e diz, eu vou adotar esse bebê. O bebê olha para aquele homem, dá um sorrisinho, e aquele homem pega aquele bebê no colo, dá o nome dele para ele e diz, você agora tem uma família, você agora é meu herdeiro. É isso que o evangelho é. Nós estávamos, diz Paulo, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, mas o Senhor veio, e em Romanos mesmo o apóstolo Paulo fala que Deus nos adotou na sua família. Aqui também no capítulo 4, Paulo fala que Deus nos adotou na sua família. E em Cristo Jesus, agora nós somos da família de Deus. Se somos da família de Deus, nós somos herdeiros de Deus, herdeiro com Cristo, vamos herdar
todas as coisas que pertencem a Deus. Isto é o Evangelho. E os legalistas estavam ensinando: é certo que o Evangelho é Deus indo em conta do pecador, mas vocês precisam circuncidar. Vocês precisam guardar dias, meses e anos, lua nova. Vocês precisam de ter um ritualismo. Vocês precisam dessa fórmula e forma seca de adotar isso. E os Gálatas estavam ouvindo quem? O apóstolo Paulo? Não era. Eram os falsos profetas. Dá tristeza em você quando você vê uma igreja que você sabe que prega o falso evangelho? Dá tristeza em você ver essa multidão lá, bebendo água ungida, levando a chave do carro para orar, repreendendo a dívida que está lá no banco, mandando embora, como eu vi essa semana. O estômago da gente revira, irmãos. É nojento isso. Para nós que fomos conhecidos por Deus, porque, irmãos, o Senhor iluminou a sua palavra em nosso coração, o Senhor colocou as verdades na nossa vida, e agora, esses irmãos estavam ouvindo os falsos profetas da Galácia, voltando, como diz Paulo aqui, outra vez aos rudimentos fracos e pobres. Fracos porque não dá status, o Evangelho dá. Não dá poder nenhum para vencer o pecado. O Evangelho dá. Pobre porque vai ficar tudo por aqui, não vai herdar nada de Deus. É pobre por causa disso. Essas pessoas que estão buscando bens materiais aí, nessas igrejas falsas, desses falsos profetas, irmãos, Deus é gracioso e Deus dá. Mas só que é só isso mesmo, não tem a vida eterna, é fraco e pobre, não passa disso. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter um compromisso sério de pregar somente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é o quê? Deus vindo com graça a nós, independente de como nós estávamos, independente de como nós somos, independente de nada, não depende de nós, mas depende da graça de Deus vindo em nós. Isso é o Evangelho. Agora, depois de regenerado, depois de nascido de novo, depois de adotado na família de Deus, agora eu tenho prazer de estar junto com meus irmãos de Jesus também. Eu tenho prazer de trabalhar na obra do Senhor também. É isso que é o Evangelho. Mas não é por coação, não é por imposição, isso é legalismo. Isso não é Evangelho. Versículo 9, parte B, 10. O legalismo é o retrocesso espiritual, não é? Você está voltando de novo aí. Vocês estão guardando dias e meses e tempos e anos. Os Gálatas, vocês se converteram, não? Vocês não ouviram a pregação da fé agenciada pelo Espírito Santo, não? O Espírito Santo convenceu vocês de quem vocês eram? Isso, irmãos, é que o apóstolo Paulo está perplexo aqui, não está nem acreditando que isso estava, de fato, acontecendo com eles. Vocês passaram pelo berçário, lembra que nós falamos aqui no estudo passado? Vocês saíram da imaturidade para a maturidade. Vocês saíram de posição de escravo para herdeiro de Deus. Vocês saíram do jardim da infância, vocês estavam debaixo de aio, e a palavra aio lá é paidagogo, que é onde vem a nossa palavra pedagogia, pedagogo, instrução, pedagogia para criança. A lei era para isso só, vocês passaram essa fase. A graça veio, Jesus veio, não, eu quero voltar ao jardim de infância de novo, fazer colorir, fazer margem no meu caderno. Espiritualmente, o apóstolo Paulo está perplexo aqui, de fato. Vocês já eram para estar fazendo doutorado na graça, vocês estão voltando novamente para o jardim da infância. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar? Vocês vão voltar de novo para o mercado de escravo?
Se colocar de novo como escravo, é isso que vocês estão fazendo? O legalismo, diz o apóstolo Paulo, é fraco e pobre, porque ele não dá poder de mudar a vida de ninguém. Não acrescenta nada à vida espiritual de ninguém. Não tira o pecador da insignificância diante de Deus. Não coloca o homem como herdeiro de Deus segundo Cristo. Por isso que ele é fraco e pobre. Mas as massas gostam dos rudimentos fracos e pobres. As massas gostam do que é tangível, do que se vê, do que se sente. O que os idólatras fazem? Exatamente, gosta de pegar na fita lá do Deus, beijar o Deus, ele quer sentir, ele quer arrepiar, ele quer chorar, ele quer isso, o que é tangível, enquanto a graça vem de forma serena, mudando o coração, mudando a mente, muda até o jeito de a gente andar, sabia? A graça muda até o jeito de nós andarmos. Tinha um peso terrível na nossa vida, um olhar carregado, cheio de álcool, de droga, um olhar triste. Aí veio a graça e limpa. O Evangelho da graça do Senhor vem e limpa. Vocês agora estão querendo voltar. Se é necessário obras da lei, como seguir estritamente o calendário judaico, vocês estão querendo fazer isso? A promessa de Cristo, então, é anulada. Não tem jeito de viver a lei e a promessa ao mesmo tempo. Deus falou com Abraão, vou abençoar vocês. Vou abençoar vocês. A sua descendência será numerosa na terra. Promessa. E Deus, inclusive, em determinado ponto com Abraão, Deus não somente lembrou Abraão da sua promessa, mas jurou que ia fazer isso. Eu juro que vou fazer isso. E como nós vimos aqui no capítulo 3 de Gálatas, não está falando diretamente a Isaac, mas está falando de Cristo. A descendência de Abraão é Cristo, diz Paulo. Então, quem está em Cristo tem tudo de Deus, sabe? E as pessoas estão buscando um copinho de água, irmãos. Paulo, se estivesse aqui hoje, escreveria da mesma forma que nós estamos hoje vendo. Então, se você está no legalismo, é a mesma coisa do paganismo, da idolatria. Se vocês estão nessas coisas, a promessa de Deus é anulada. Ou você está na lei ou na promessa de Deus. Ser legalista, de novo, e ser pagão são as mesmas coisas na vida prática, irmãos. Então, os crentes legalistas podem consultar o horóscopo, não tem problema nenhum. Pode fazer leitura da mão, que não tem problema nenhum. Pode beber água ungida, qual é o problema se é legalista? Não é fórmula? Não é coisa tangível? Pode crer em objeto tido sagrado. Pode ir lá no Rio Jordão e beber um pouco da água lá. Pode pegar até um pedaço da cruz, que diz que tem a cruz de Cristo lá por ainda. Pode chegar lá no Muro das Lamentações e orar lá, para buscar um revigor espiritual. Se é legalista, está liberado isso. Pode fazer isso. Pode. Pode também fazer procissão a Maria, aos santos. Pode, porque é a mesma coisa. Faça culto aos santos. Ore pelos mortos. Façam oferendas a ele. Faça missa de 7º dia também. Encomenda o corpo da sua família quando morrer. Se é legalismo, e legalismo é a mesma coisa que paganismo, então faça tudo isso, está tudo liberado. Só que vocês estão sendo escravizados. De novo, voltou a ser escravo de novo. Perdeu aí a promessa do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo foi bastante contundente, foi bastante fundo aqui nessa questão, porque parece que Paulo tinha mesmo ojeriza de legalista, tinha ojeriza, porque ele era um. Então Paulo diz no versículo 11,
Se vocês querem viver isso de novo, voltar à prática religiosa, sem vida e sem esperança, receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco. No bom mineirês, perdi o meu tempo, sofrer tanto reveses na vida missionária, ser preso, sofrer naufrágio, ser picado por serpente venenosa em ilha, passar frio, fome, ficar quase nu no alto mar. Perdi meu tempo. Se vocês estão querendo voltar ao legalismo, às práticas dos rudimentos fracos e pobres. Oh, irmão, esta é a voz de Deus para nós nesse mundo tão tangível, né? Da fé que precisa acontecer coisas. Reverendo Augusto Nicodemos, num dos seus vídeos aí, ele falou que o grande desafio da fé hoje é ler a Bíblia e não sentir nada, orar e não sentir que tem alguém do outro lado te ouvindo. Ele disse ainda, o grande desafio da fé hoje é você clamar a Deus, viver uma vida separada para Deus e receber só paulada na sua vida, na sua família. Esse é o grande desafio da fé. Grande desafio da fé. Por que essas pessoas vão para esses lugares aí? Porque não é isso, irmãos. O Senhor não nos veio dar aqui, digamos, paz. Nós temos paz com Deus. Mas às vezes há conflito dentro de nós, não é verdade? Às vezes há conflito dentro de nós. Às vezes passamos por tanta dor no corpo, tanta dificuldade, que às vezes pensamos, será mesmo que eu sou de Deus? Será mesmo que eu fui resgatado do mundo? É só problema, é só pancada. É isso, irmãos. Mas a graça nos eleva a um novo nível. Nós precisamos olhar para os profetas, nós precisamos olhar para os sacerdotes de Deus no passado, nós precisamos olhar para a igreja primitiva, os apóstolos, como eles sofreram. Nós precisamos olhar, irmão, por toda a história da igreja, e nós temos que erguer a mão lá atrás e dar a mão a esses amados irmãos que serviram a Cristo e hoje estão no paraíso de Deus com a igreja triunfante. Nós estamos chegando lá. Aqui, meu irmão, é difícil, aqui é complicado, mas o Evangelho nos colocou dentro da família de Deus. E nós vamos chegar lá e dar um grande abraço em nosso irmão Jesus Cristo. Está chegando. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. É isso, irmãos.